Olha só, Nietzsche nos joga na cara uma escolha, assim, bem radical. Uma vida de conforto, sabe? Aquela vidinha morna, ou uma jornada perigosa em busca de algo maior, da grandeza. E é para desvendar essa escolha que a gente vai mergulhar hoje no comecinho da jornada de Zaratustra, que está numa das obras assim mais impactantes de toda a filosofia. Essa frase, essa imagem central de tudo, sabe? A ideia é que o ser humano não é o ponto final. A gente é uma transição, uma ponte esticada sobre um abismo gigantesco. E a história toda do Zaratustra, que a gente vai ver aqui, é basicamente a encenação dessa travessia. Uma travessia que é, ao mesmo tempo, super arriscada, mas também cheia de potencial. Então, vamos lá. A história começa com Zaratustra, um profeta que passou nada mais, nada menos que 10 anos sozinho nas montanhas. E depois desse tempo todo, ele sente uma vontade, assim, incontrolável de dividir tudo que ele aprendeu. Pensa um pouco nisso aqui. Para Zaratustra, a sabedoria não é uma coisa que se guarda num cofre. Não. É algo que, quando chega num certo nível, simplesmente precisa transbordar, sabe? Como um copo cheio demais. Ele até se compara ao sol, que não guarda a luz só para si. Ele sente que precisa descer da montanha e dar esse presente pro mundo, mesmo que ninguém tenha pedido nada. E a motivação dele não é carência, não é falta. É o contrário. É abundância pura. É um excesso de vida, de força. Ele desce porque está transbordando de riqueza espiritual. É aquele impulso de dar, de criar, de levar luz para o que ele chama de mundo lá embaixo. É como se a própria vida estivesse usando ele para mostrar seu poder. Ok, então ele desce da montanha e chega numa cidade. E o que ele encontra? Uma praça lotada, uma multidão toda animada para ver um equilibrista na corda bamba. E é ali, no meio daquela muvuca, que ele decide fazer o seu primeiro e, olha, importantíssimo sermão. E ele já chega com a ideia mais bombástica de todas, o Übermensch, que a gente traduz como super-homem. Mas calma, não é um herói de capa, nada a ver com isso. Pensa assim, o super-homem é alguém que para de procurar regras e valores prontos e passa a criar os seus próprios. Em vez de buscar o sentido da vida em algum lugar lá no céu, depois da morte, o super-homem cria o sentido aqui, agora, na Terra. E aí, para deixar o contraste bem claro, ele joga na cara deles o extremo oposto. O último homem. Isso aqui, gente, é o grande alerta. É a imagem de uma sociedade que só quer saber de conforto, de segurança, de uma vida, sabe, sem nenhum perrengue, sem nenhum desafio. Zaratustra então descreve como seria esse mundo do último homem. É um mundo de prazeres pequenininhos, sabe? Onde ninguém tem grandes ambições, ninguém quer a bronca de liderar, mas também ninguém quer ter o trabalho de seguir. É a busca por uma felicidade medíocre, nivelada por baixo. E agora vem a parte mais louca. A multidão, em vez de ficar apavorada com essa imagem, simplesmente ama a ideia. É um momento que a gente fica de queixo caído. Ao invés de se inspirarem no ideal do super-homem, de crescer, de superar, eles gritam pelo último homem. Eles rejeitam a mensagem do Zaratustra na lata e pedem, imploram para se transformar exatamente naquilo que ele estava alertando contra. É inacreditável. E bem nesse momento, enquanto Zaratustra está ali, vendo que a mensagem dele não chegou em ninguém, o equilibrista começa o seu número. E de repente, aquela metáfora da corda sobre o abismo, ela vira realidade. Uma realidade bem assustadora. E aqui a coisa fica séria, porque a metáfora está acontecendo ali ao vivo. O equilibrista na corda somos nós. É a humanidade tentando fazer a travessia, correndo risco. Só que essa travessia é delicada. E aí surge essa outra figura, tipo um bobo da corte, que representa o quê? O caos, o deboche, a força que diz que nada vale a pena e que ameaça botar tudo a perder. Com um grito, o bobo da corte pula por cima do equilibrista, que se desequilibra e cai. A queda é rápida, é trágica. E aquela mesma multidão que estava rindo e se divertindo, agora se espalha, apavorada. Eles viram na pele a consequência de uma travessia que deu errado. O perigo deixou de ser um showzinho e virou realidade. Mas olha só a reação do Zaratustra. Ele não está nem aí para a multidão que fugiu. A compaixão dele é toda para aquele indivíduo que caiu, porque para Zaratustra aquilo não foi um fracasso, foi nobreza. Aquele homem fez do perigo a sua profissão e existe uma honra imensa nisso. Uma honra que a multidão, que só quer segurança, nunca ia conseguir entender. Então, carregando o corpo do equilibrista, Zaratustra vai embora da cidade. Ele pode ter falhado em entregar sua mensagem, mas aprendeu uma lição gigantesca com tudo aquilo. É aqui que a ficha cai para ele. Zaratustra se dá conta do seu grande erro. Ele tentou falar para a massa.
para o rebanho. E o que um rebanho quer? A segurança de um pastor. A mensagem dele sobre superar si mesmo, sobre criar seus próprios valores, não era para eles. Simples assim. A galera não estava pronta. E essa percepção muda tudo. A missão dele vira de cabeça para baixo. Ele não é mais um profeta tentando guiar um bando de ovelhas. Agora, ele é um buscador. Ele não quer mais gente que o siga. Ele quer encontrar companheiros, indivíduos que, como ele, também sejam criadores. Exatamente. O novo objetivo dele é achar gente forte o bastante para seguir o próprio caminho. Pessoas que não vão segui-lo cegamente, mas que vão seguir a si mesmas, na sua própria jornada para se tornarem um super-homem. Ele está procurando parceiros e não seguidores. Então, no fim das contas, essa primeira parte da jornada de Zaratustra não é sobre fracasso de jeito nenhum. É sobre revelação. E essa revelação coloca na nossa frente uma escolha que nunca sai de moda. E aqui a gente chega no coração da coisa toda que Zaratustra nos deixa. É a escolha definitiva entre dois jeitos de viver. De um lado, o conforto do último homem, aquela felicidade fácil, sem risco nenhum. Do outro, o caminho do super-homem, uma vida de batalha, de criação, de estar sempre tentando ser melhor. No fundo, é a escolha entre ficar parado ou continuar crescendo. Essa história inicial do Zaratustra nos obriga a pensar o que significa hoje ser essa ponte para o futuro. A gente está construindo uma sociedade de puro conforto, um pasto seguro para o último homem? Ou a gente está com coragem de encarar o abismo para tentar criar alguma coisa maior? A resposta para essa pergunta, como Nietzsche sugere, é exatamente onde a gente encontra o verdadeiro sentido da existência.